Peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Bem, provavelmente você já se perguntou qual o motivo de a gente ter que pedir algo para Deus, sendo que Ele sabe de todas as coisas, tanto dos nossos desejos quanto das coisas que a gente precisa. Até porque, além de tudo, Ele nos conhece melhor do que nós mesmos. Bem, a gente pode ver uma situação parecida com essa lá em Marcos capítulo 10, versículo 51. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu, Mestre, eu quero ver. Para nós, parece muito óbvia a resposta à pergunta que foi feita por Jesus. Tipo, o cara era cego, obviamente que o que ele ia pedir era enxergar. A gente não precisa de dons sobrenaturais para perceber uma coisa dessa, sabe? Para imaginar que aquilo que ele ia pedir para Jesus era poder ver. Mas ainda assim, Jesus, sendo Deus, perguntou para aquele homem o que ele queria. Mesmo ele sabendo que o cara era cego e mesmo ele sabendo a resposta, mesmo que ele não fosse Deus, ele provavelmente saberia a resposta. Ainda assim, ele perguntou para aquele homem o que ele queria. Ele perguntou o que ele queria, o que ele esperava que Jesus fizesse por ele, o que ele queria, o que ele gostaria que Jesus fizesse por ele. Agora, por que Jesus ainda assim fez essa pergunta a este homem? Se a gente for olhar lá em Mateus 6 e 8, vai nos dizer: Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Bem, isso parece meio óbvio relacionado com o que a gente já falou antes, que Deus, sendo Deus na sua onisciência, Ele sabe todas as coisas antes das coisas acontecerem, inclusive, porque Ele consegue enxergar tudo o que está acontecendo. Contudo, o ato de pedir algo, não algo trivial, mas algo além do chegar e abordar alguém e falar, tu pode me dar 2 pãezinhos, por exemplo, como quando a gente vai na padaria. O simples ato de pedir algo não trivial para alguém, algo que não é simplesmente uma necessidade básica ou algo que, por exemplo, numa loja, num atendimento, indica que tu tem uma intimidade com aquela pessoa. Indica que tu tem uma intimidade no nível de pedir algo para ela, no nível de que ela possa te dar algo, que ela possa te ouvir para atender esse teu desejo. E além disso, o fato de pedir algo para Deus vai indicar que nós sabemos a nossa dependência. Porque apesar de tudo, quando nós pedimos algo para Ele, em oração, por exemplo, vai indicar que nós sabemos que nós não podemos fazer, nem receber, nem ter nada se não for por Ele. Mostra que nós dependemos 100% do seu consentimento, do seu auxílio, porque senão a gente não é capaz de absolutamente nada. E é justamente nesse ato que nós também convidamos Ele para tomar parte da nossa vida, das nossas decisões, sabe? De mostrar que, apesar dos pesares, mesmo a gente tendo livre-arbítrio e tudo mais, nós escolhemos trazer Deus para nossas decisões. Quando a gente, por vezes, pede algo muito mais do que coisas materiais, sabe? Isso mostra com que nós estamos trazendo Deus para dentro da nossa vida, para dentro das nossas decisões, para dentro do próximo passo que nós vamos tomar. Além disso, já que a gente tocou na questão do livre-arbítrio, Deus ele nos deixou livre para fazer aquilo que a gente quisesse, para tomar as decisões que a gente escolhesse. Ele não nos obrigou a nada, assim, tipo, não, tu vais fazer isso aqui porque sim. Ele nos deixou livre para escolher. É justamente por isso que muitas vezes ele pergunta para as pessoas, como por exemplo nesse caso, porque Deus ele não pode simplesmente curar alguém que não quer ser curado, sabe? Ele não vai perdoar alguém que não se arrependeu, porque a pessoa não se arrependeu e isso já é uma escolha, porque a pessoa não quer ser curada e isso já é uma escolha, sabe? Então Deus ele não vai simplesmente intervir e falar não tô nem aí, sabe? Tipo, esquece livre-arbítrio, não tem mais. Óbvio que Deus, ele pode realizar qualquer coisa independente do que a gente escolher ou que a gente não escolher, sabe? É meio complicado a gente compreender e a gente explicar essa relação de livre-arbítrio com o poder de Deus, sabe? Porque,
Por mais que nós sejamos livres, ainda assim nós estamos sujeitos àquilo que Deus destinar. Então, assim, se eu não quero ir... Por exemplo, Jonas não queria ir para aquela cidade lá, mas Deus mandou ele ir. Jonas tinha o livre-arbítrio de escolher, não, eu não quero ir, só que Deus mandou ele ir. Então, tipo, é meio... Parece um paradoxo, mas não é um paradoxo, porque é complicado de entender. Mas Deus nos deixou livre, essa é a questão, sabe? Apesar de Ele controlar tudo, nós podemos escolher se nós queremos o bem ou o mal. E isso inclui para nós sermos curados, para nós sermos salvos, para nós sermos perdoados, entendeu? Então Ele não vai sair, tipo, curando todas as pessoas, sendo que as pessoas não querem ser curadas, ou perdoando todas as pessoas, sendo que as pessoas não querem ser perdoadas, não querem se arrepender, não querem a salvação, entendeu? Porque a partir do momento que elas não querem, elas viram as costas pra Deus, e Deus não vai simplesmente falar, não, agora tu vai me adorar aqui, agora que eu quero, entendeu? Porque Ele nos deu essa liberdade. E é por isso que Ele espera que a gente peça, sabe? Porque Ele quer escutar a nossa voz, Ele quer se relacionar com a gente, Ele quer ter uma conversa, ter uma proximidade, ter uma intimidade, sabe? Desenvolver uma relação com a gente. Ele quer que a gente escolha olhar pra Ele, sabe? É muito mais do que Deus, eu quero um videogame novo. É uma relação de que eu paro e pelas minhas atitudes eu demonstro, Deus, eu sei que eu dependo de Ti e eu tenho uma intimidade contigo, ou eu quero ter mais intimidade contigo, e por isso eu estou te pedindo alguma coisa, sabe? Por isso eu, na minha humildade, na minha posição de ser humano, de tão inferior e tão pequeno a Ti, ainda assim eu me sinto na liberdade de Te pedir, sabe? De olhar pra Ti com temor e com humildade, com amor, e de Te pedir algo. Por quê? Porque é intimidade, porque é amor, sabe? Ele sabe do que a gente precisa, e sim, Ele sabe do que a gente quer, até as coisas que a gente não sabe que a gente quer, Ele sabe. Só que Ele também quer criar laços com a gente, então Ele espera que a gente fale com Ele, porque a oração não é uma via de mão única, sabe? Não é só a gente fechando os olhos e falando, Deus, me perdoa pelos meus pecados, Deus, eu quero isso, aquilo, aquele outro, e abençoa meu dia, amém. Não, Ele quer conversar com a gente. A oração é uma conversa, não é só eu que falo, sabe? Mas eu também tenho que escutar Deus. Então Deus vai me escutar, mas Ele também vai me responder, porque senão não faz o menor sentido, sabe? Tipo, tu vai lá, fecha os olhos e fala com as paredes e é isso, fiz a minha oração pra Deus, sabe? Tipo, não, Ele tá te escutando e te respondendo, Ele vai te responder, Ele quer falar contigo, Ele quer criar intimidade, Ele quer criar laços, sabe? E é por isso que Ele espera que nós peçamos, mesmo que Ele saiba. E mesmo aquelas coisas que talvez a gente não peça, mas a gente precise, ainda assim Deus vai estar olhando por nós. Porque Filipenses 4:6 vai nos dizer: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. É justamente isso, sabe? É como o versículo em Mateus 7:7 que a gente leu lá no começo, sabe? Peçam e lhes será dado. Nós só precisamos pedir a Deus, sabe? Porque se o nosso desejo estiver alinhado com o desejo dele, vai nos ser concedido. Assim como nós pedimos as coisas para os nossos pais ou para os nossos amigos, sabe? É uma relação de amor, é uma relação de amizade, é uma relação de intimidade. E é por isso que Deus, Ele espera que nós peçamos as coisas, mesmo que Ele saiba. Porque Ele quer nos ouvir. E Ele quer que nós entendamos também que nós dependemos dEle. Que a gente não tá lá parado simplesmente recebendo tudo de boa enquanto tu tá na cama de braço cruzado fazendo nada, assistindo Netflix. Não, sabe? Porque nós dependemos dele, então se te falta sabedoria, Deus não vai simplesmente olhar e falar, falta sabedoria pra Nicole, eu vou dar um pouquinho de sabedoria enquanto ela tá ali assistindo Netflix. Não, Ele espera que tu peça sabedoria. Por quê? Porque não é Deus que depende da gente, é a gente que depende de Deus. Então Ele espera que a gente peça também porque nós estamos nessa relação de dependência. Porque eu paro e vejo, poxa, tá me faltando sabedoria, poxa, tá me faltando intimidade, poxa, tá me faltando fé. Então eu paro e em humildade peço, Deus, tá me faltando fé, pode me dar mais fé? Eu preciso de mais fé, sabe? Eu quero mais intimidade contigo, eu quero mais sabedoria pra entender as coisas do teu reino, sabe? E Ele não vai fechar os ouvidos dele a isso, porque Ele quer criar essa relação conosco. Então nós só precisamos fazer a nossa parte e falar com Ele também, entendeu? Não esperar só que Ele venha aparecer na nossa vida ou que Ele vai mandar um anjo assim
pra aparecer na nossa frente e daí falar com a gente. Tipo, não, a gente não pode ficar sentado esperando Deus vir aparecer pra gente numa visão maravilhosa, sabe? A gente também tem que fazer a nossa parte. E Ele espera que nós façamos a nossa parte, que nós desejemos isso com todas as nossas forças e que nós peçamos pra Ele as coisas que a gente quer, porque as coisas que a gente quiser vão estar alinhadas com os desejos do coração dele também. Então é isso, gente. Que Deus abençoe todos vocês e até a próxima.